dia. Nós vamos mais uma vez estar juntos cultuando ao Senhor nessa oportunidade. E o culto nosso, como a gente tem sempre lembrado, o nosso culto é especificamente para estudar a revelação de Deus, a revelação divina, a revelação que Deus tem promovido, não é, para com todos os homens desde a época de Adão, a mesma revelação. Desde a época de Adão até os nossos dias e para toda a eternidade é a mesma, não muda. E claro que cada época e cada homem, em cada circunstância, em cada histórico pessoal, né, as pessoas vão tendo uma maneira própria de estar entendendo essa revelação. É por isso que a mesma revelação a gente tem encontrado os mais variados entendimentos no texto bíblico, né? Porque são homens diferentes em circunstâncias diferentes. Então eles entendem aquela revelação pela sua própria experiência, né? Na sua própria teologia e a circunstância que está vivendo. Então, eles fazem uma interpretação e eles escrevem, e isso é colocado no texto bíblico. Agora, a revelação é a mesma. A mesma revelação que Adão, né, conheceu é a mesma revelação que Moisés conheceu. A mesma revelação que Melquisedeque, que não era do judaísmo, não tinha nada a ver com o judaísmo, né? Mas que Melquisedeque, na religião dele, entendeu, né? É a mesma revelação que Davi, no judaísmo, entendeu. Só que cada um, né, dentro dos seus limites humanos, foram compreendendo de maneira diferente, dentro das necessidades daquela época, e que Deus usou para abençoar todos aqueles que tiveram contato com aqueles entendimentos, né? Então é importante a gente lembrar que é a mesma revelação. Que revelação é essa? O amor dele, né? O amor que ele tem pela humanidade. Então essa palavra resume toda a revelação de Deus. Agora, quando a gente fala em amor, não é esse amor que a gente pratica, que a gente vive, não. Isso aí, né, digamos que é um resquício do verdadeiro amor, que foi aquele que foi colocado em nós, já que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, né? Mas que o pecado apagou muito das informações, né, dos dados daquela imagem e semelhança. Então, temos amor, mas está longe daquele amor de Deus. É por isso que temos até dificuldade de entender o amor dele. A gente entende bem o amor dele com a gente, mas não entende bem o amor dele com as pessoas, com o mundo, com todas as pessoas, né? Aí a gente coloca nossos preconceitos e os nossos defeitos para tentar entender isso. Alguns fazem isso de maneira intencional, mas outros, na maioria, fazem isto, né? Esse mal entendimento de maneira inconsciente, involuntária, né? Mas a gente compreende como sendo algo muito humano, né? Está muito dentro dos nossos limites. No Salmo 119, versículo 52, a Bíblia diz assim, né? O salmista diz assim: lembro-me dos teus juízos antigos. Lembro-me dos teus juízos antigos, ó Senhor, e assim me consolo. Bom, tem algumas coisas aqui que a gente precisa rever. Claro que é uma poesia, tá? E na poesia a gente usa muito isso. Minha vontade é a realidade, quando na verdade não é. Minha realidade, não é? Nem sempre, ou na maioria das vezes, não é nem a realidade. O próprio Paulo diz assim: aquilo que eu quero, né? Aquilo que eu quero na minha vontade, eu não faço. Aquilo que eu não quero na minha vontade é o que eu faço, né? Para mostrar como o velho homem ainda interferia muito, né, na vida e no comportamento dele. Mas serve para a gente, para entender o texto aqui, o texto dessa poesia, desse texto no Salmo. Então vamos tentar entender. Lembro-me dos teus juízos não é muito apropriado.
Porque o lembrar aí não é só memória, e assim mesmo somos péssimos nisso, né? Mas não é só memória. O lembrar aí está no sentido de eu vivo, eu atendo, eu obedeço, eu guardo. A ideia é essa, né? Dentro até do contexto de todo o Salmo 119. Lembro-me dos teus juízos, então não é apropriado, não é do homem, né? Não existe isso, né? A Bíblia chega a dizer, não há quem busque a Deus, não há quem entenda. Então esse é o limite do ser humano que o pecado colocou. Então a gente pode até falar, Senhor, eu lembro dos teus juízos, eu posso até falar isso, né? Mas Deus sabe o que é que realmente eu estou dizendo, né? E a outra coisa, ele coloca aqui os teus juízos antigos. Olha, a ideia de que ele já faz muita coisa, porque são antigos. Ou já estão ultrapassados, ou a ideia é que estariam ultrapassados, ou também a ideia de que são muito antigos, difíceis de serem lembrados. Mas eu lembro, né? O que complica mais ainda essa realidade do ser humano. Aí ele assim, e assim me consolo. Eu me consolo lembrando dos juízos de Deus, né? O ser humano se consola, por mais religioso que ele seja, ele se consola com os juízos de Deus, é outra coisa, né, questionável. Agora, quando você vai ver a paráfrase terapêutica desse texto, aí ela dá uma visão ótima, maravilhosa, para a gente compreender o que é que, na verdade, deveríamos, no lugar do salmista, deveríamos estar falando. Então o texto diz assim: somos bem-aventurados, pois o Senhor, atendendo à sua graça, ao plano que ele tem para a nossa salvação, né? Seguindo aquele plano, pelo seu Espírito em nós, pelo seu Espírito Santo em nós, nos santificando. Então aí já passamos pelo momento onde ele nos convence do pecado, já passamos no momento que ele nos converte, e estamos agora no processo de santificação. Então, nos santificando, esse Espírito, né, tem nos feito lembrados, atentos e obedientes aos seus juízos. Aí sim, dá certo, né? Ele é que está operando isso, não a minha memória, não o meu prazer de estar lembrando das coisas, desses juízos de Deus, né? Mas ele é que está operando. Por que ele quer que eu me alegre, não é, com os seus juízos? É porque ele precisa? Não. Porque ele é exigente? Não. Porque é para meu bem. Aí o texto vai falar isso, repare. Atentos e obedientes aos seus juízos antigos e eternos, né? Por isso que são antigos, de uma forma amorosa, capaz de nos deixar sempre consolados neste mundo. Aí sim, é ele que opera isso, é ele que faz isso se concretizar na vida e na vivência, né, da gente no nosso cotidiano, tá bom? Então é uma confiança nele, no que ele faz. Com isso tudo, é que no nosso culto a gente procura entender, compreender como é que ele nos atrai, né, para ele. Então, para que vivamos toda essa ação que nos faz bem-aventurados. Como é que ele nos atrai para isto? Aí tem, então, dois termos, duas atitudes que faz a gente compreender isso. Primeiro, ele nos perdoa. Perdoa. É semelhante àquele perdão de Jesus na cruz, né? Ele perdoa a ignorância. Não conhecemos, né? Ele perdoa a submissão que temos, né, ao pecado. Entendeu? Ele então nos perdoa isso. Perdoa essa situação, essa condição. Quando Jesus fala, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, é exatamente nesse sentido. Não é perdoando os pecados, mas é perdoando essa condição pecaminosa, essa condição, né, distanciadora que as pessoas têm em relação ao próprio Deus. Também a outra palavra é ele acolhe. Ele perdoa e ele acolhe.
Tá? Como é que ele faz para estarmos sempre perto dele? Bom, ele teria que fazer alguma coisa, porque por nós é impossível. Entende? Então ele perdoa e ele acolhe, ele recebe, não é? Ele cria situações para que estejamos o mais perto dele possível. É claro que a situação pecaminosa nos afasta, né? Busca fazer meios de nos colocar longe dele, até porque a gente não se sente bem. Somos pecadores, perto de alguém que é sem pecado, e isso faz com que a gente não tenha muito conforto perto dele. Porém, quando ele perdoa as nossas dívidas, os nossos pecados, esses pecados deixam de existir, e aí sim existe então essa maior comunhão, não é, entre nós e ele. Tá bom? Esse é o primeiro aspecto sobre o culto que nós prestamos. Agora, falando sobre o culto a Deus, né? Sobre o culto a Deus, eu queria mencionar o seguinte: uma das maneiras, um grande exemplo, não é, de culto a Deus. Deixa eu colocar aqui. Bom dia, irmã Ivete, bom dia, Reginaldo Trajano, bom dia. Muito bem, então quando a gente fala sobre o culto a Deus, né, a gente tenta buscar a compreensão do texto bíblico para o que seja realmente o culto. Não o culto que a gente aprendeu que é o que funciona. Por exemplo, às vezes a gente vai no domingo, a gente cultua e acha que já fez tudo o que tinha que fazer. Não, o verdadeiro culto a Deus é durante a semana. Aquele do domingo só vai ter validade a depender do culto que nós prestamos durante a semana. Se formos luz e sal durante a semana, o culto do domingo, aquele culto elogio, aquele culto, né, que a gente fica ali só bajulando Deus, dizendo que ele é maravilhoso, aquilo não é o que Deus realmente quer. O que Deus quer é que durante a semana eu seja luz, aí sim é o culto a ele, eu seja sal do mundo, eu seja um instrumento dele para abençoar ainda mais as pessoas. Isso é o que Deus, né, realmente quer, é o verdadeiro culto. O resto é bajulação. Aí, bajulação, você sabe que é um negócio cansativo, né? Mas, nesse aspecto, o que Deus quer mesmo é o dia a dia. Então, tem aqui uma das maneiras de estarmos cultuando a Deus, sendo luz e sal, é nos manifestando. É dizer ao mundo, mesmo que a gente não vá para a briga, não vá para a guerra, mesmo que a gente não seja rebelde, mesmo que a gente não faça quebra-quebra, que a gente não faça greve, mas que o mundo saiba que nós somos contra a exploração do trabalhador. O mundo não sabe não, pelo contrário, o mundo até acha que a gente concorda. Porque a gente passa o tempo todo aplaudindo o explorador. Porque a gente diz assim, ele é muito abençoado, graças a Deus, ele existe, porque se não fosse ele, não teria empregos, não teria não sei o quê, não teria não sei o que lá. Então, graças a Deus, a gente acha que eles são pessoas divinas, os exploradores. Entendeu? E ainda mais assim, o explorador, aquela pessoa que não é exploradora, e ele tem condição de ter 5, de ser justo. O que é ser justo? É atender o que a lei manda? Não. Ser justo é ser um patrão como Jesus seria. Isso é ser justo. Essas leis que nós temos aí, elas são totalmente injustas. Elas existem para proteger o explorador. Entendeu? Mas eles já foi pior para eles, não sei o quê, ou agora está ruim para eles. Não se engane não. Eles estão se dando muito bem, eles reclamam, eles brigam, eles fazem confusão, eles compram deputados, eles compram presidente, eles compram juízes, ele tem dinheiro para tudo isso. Entendeu? Então veja, um patrão justo teria 10. Na mesma condição, um injusto tem 100 trabalhadores. Aí a gente diz assim, o de 100 é melhor do que o de 10. Não. Aquele de 100 está pagando pessimamente os 100. Aquele que tem 10 é quem
Se ele está na mesma condição do outro, não é? Aquele não tem mais porque ele está pagando justo, ou pelo menos menos injusto. É por isso que ele não pode ter mais trabalhador. Percebe como a gente cai nos enganos, nos erros? Né? Ah, não, o que tem 1000 trabalhadores, a gente precisa dele. Não, ele está explorando, porque se ele fosse justo, ele não teria 1000 trabalhadores, ele só teria 50, ele só teria 10, porque ele seria justo. Então, esse que tem menos, na mesma condição do outro, é que é menos injusto. Mas a gente aplaude quem? O dos 1000, o assaltador, o bandido, o ladrão do trabalho do outro. A gente aplaude ele. Aí a gente vai até ora mais por ele. Ó, Deus abençoa. Para que ele passe de 1000, ele passe para 2.000 empregados. Não. São 2.000 explorados. Percebe? Então, o mundo lá fora acha que o cristianismo apoia, viu? A gente apoia. O capitalismo existe por causa do cristianismo no mundo. Se não fosse o cristianismo, o capitalismo não existiria. Entendeu? Haveria explorações, mas não tão organizado e tão enfeitado, né? De maneira alienadora como existe. Então, nós somos, veja só como é que o capitalismo funciona. Nós somos explorados e a gente acha que não vive sem ele. Isso é alienação. Entendeu? A gente fica do lado de quem nos explora. A gente favorece, a gente protege quem nos está matando. Eles estão nos esgoelando. Sabe por que ele não nos mata? Porque eles precisam de pessoas para explorar. Senão eles matavam. Então, eles estão nos esgoelando e a gente aplaudindo. Isso é alienação. Compreende? Então, o mundo lá fora precisa entender que, por Jesus, nós não concordamos com isso. A gente precisa dizer lá fora que quem é justo imita Jesus, e segue Jesus, e não as leis ladronas que estão aí. As leis que tiram, já não dão direito, né? Os direitos que já conseguimos ainda são muito nada. E as que estão sendo criadas agora estão tirando o nada que a gente já conseguiu. E a gente aplaudindo. Parabéns! Oh, que maravilha! Graças a Deus! Entendeu? Então o mundo precisa saber que nós não concordamos com o sistema de Mamon, esse sistema perverso, assaltador, bandido, explorador. Não é? Precisamos dizer ao mundo que nós estamos do lado do trabalhador, para que ele ganhe justo. Não ganhe mais do que o justo, não. Ganhe justo, mas ganhe justo. Tá? A riqueza do rico, sem os explorados, vira mofo, morre, acaba. O trabalhador não, mesmo sem dinheiro, ele produz. Então o trabalhador, o trabalho, é mais importante do que a grana que eles têm. Mas a gente inverte. Olha o capitalismo como é que funciona, é um sistema. Então ele coloca na cabeça da gente assim, o trabalhador não vale nada. Quem vale é a grana que eles têm. Olha como inverte as coisas. Entendeu? Então, o trabalhador é tratado como assim, olha, eu estou fazendo um favor a você. E o trabalhador sai imaginando que realmente está recebendo um favor e agradecendo. Muito obrigado, doutor, porque o senhor está me assaltando. E no domingo vai orar, ó Deus, abençoa, Senhor, o meu explorador. Alienação isso. Entendeu? Alienação. Então, manifestar-se contra a exploração do trabalhador é uma maneira de cultuarmos a Deus. Não vai mudar, mas o mundo vai saber que nós, cristãos, seguidores de Jesus, não concordamos com a exploração que está aí. É por isso que tem tanta miséria. Né? Tanta miséria. Não foi para isso que Deus criou o homem. Né? Mas nós, com o nosso mal e com a nossa alienação, permitimos muito isto. Tá? Há pouco tempo atrás,
quase 30 milhões de pessoas saíram da miséria só no país, só no Brasil. Quase 30 milhões. Grande parte desse já voltou para a miséria. E para a gente não faz diferença. Estamos aí cultuando da mesma forma. A gente canta a Deus, ó Deus. A mesmo jeito que a gente cantava antes, a gente está cantando agora. Está tudo normal, tudo ok, ó, está tudo ótimo. Não temos nada a ver com isso, contanto que domingo eu possa cultuar a Deus. Cultuação nada, isso é mentira, isso é falso. O amor a Deus, o amor ao próximo é que é o verdadeiro culto a Deus. O amor ao próximo. Ah, mas eu estou bem, mas o meu vizinho também deve estar bem. Porque eu sozinho é egoísmo. É preciso que o meu vizinho, eu preciso estar envolvido, não é eu tirar do meu não, é eu mostrar para o mundo que esse sistema que está aí, ele destrói o meu vizinho. Tá bom? Então, estarmos atentos aí. Essa é a maneira de cultuar a Deus, não é? É mostrar ao mundo que nós não concordamos, não aceitamos, não é? Podemos nos submeter, porque se nos obrigarem a andar 1 milha, a gente anda 2. Porque se baterem numa face, a gente bate, ou a gente dá a outra face. Entendeu? Esse é o nosso espírito, não é pela guerra. Mas o mundo precisa saber que nós, cristãos, sabemos o que está acontecendo e não concordamos com o que está acontecendo. Tá bom? Muito bem, vamos falar aqui sobre o texto bíblico. Nós estamos em João, capítulo 1. João, capítulo 1. Vamos ver aqui. Nós estamos no versículo 15 e 16. Aí ele agora, João, evangelista, está falando agora sobre João, o Batista, tá? O João, o evangelista, foi apóstolo, foi discípulo de Jesus. E o João Batista, muito provavelmente, foi o mestre de Jesus, tá bom? Ele era provavelmente um seguidor, provavelmente, pela relação dos dois, né? Provavelmente, e por isso, quer dizer, Jesus precisava de um mestre para depois ser reconhecido como mestre. Então, muito provavelmente, ele era um discípulo de João o Batista, tá? Então, alguém que aprendeu, conviveu, estudou com João Batista. Então, veja, João evangelista, discípulo de Jesus, apóstolo de Jesus, vai dar uma palavra agora sobre João o Batista. E diz assim, João deu testemunho dele, de Jesus, né? Deu testemunho dele e clamou, dizendo, este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim passou adiante de mim, porque antes de mim ele já existia. Tá? Provavelmente esses termos aí façam parte de algum hino da época, porque eles já aguardavam, né, a vinda do Messias, provavelmente fazia parte de algum texto, ou João falou de uma forma e o escritor João, porque quando foi que João Evangelista escreveu esse texto de João o Batista? Foi 60 anos depois. Então, provavelmente, João aí, evangelista, está falando de uma maneira mais poética, mais rebuscada, o que não era muito próprio de João o Batista. João o Batista era mais ríspido, ele era mais duro, ele não tinha essa preocupação com poesia, ele falava, ele entendia o que deveria falar e falava, e era muito duro, inclusive, para as pessoas que o ouviam. Versículo 16 diz, pois todos nós recebemos da sua plenitude graça sobre graça. Tá? Então, essa palavra de João Evangelista sobre João Batista é dizendo do testemunho que ele estava dando a respeito de Jesus. Tá? Foi, segundo, dentro dessa preocupação de João, era importante mencionar que João Batista
né? Dava esse testemunho como uma comprovação de que aquele Jesus era o enviado de Deus. Então era alguém, teve outras pessoas, né? Você vai lembrar de Ana, a profetisa, de Simeão, né? Todos eles estavam ali na porta do templo e eles reconheceram Jesus como sendo assim. Então João, evangelista, está na ideia de o primeiro momento quando ele está mostrando quantas pessoas reconheceram em Jesus o Messias esperado por Israel. Sempre Israel porque estava dentro daquele contexto, né? Mas é para a humanidade, o enviado de Deus, né? Para a humanidade, para as pessoas, porque Deus não ama só o judeu. Deus ama, inclusive, as pessoas que os judeus já mataram e continuam matando. Jesus ama aquelas pessoas também, né? Jesus jamais daria ordem para sair por aí matando um ao outro, porque na verdade ele ama a todos, ama um e ama o outro, então não queria o mal de nenhum dos dois. O bom para quem está com ele é andar em paz, porque os dois são essenciais para o amor de Deus. Entendeu? Então essa ideia que é criada de que o salvo, que o cristão precisa de inimigo, porque essa é a ideia que o joio planta. Precisamos de inimigos o tempo todo, né? Na falta do diabo, né? Que não sei por que tem tanta inimizade com o diabo, e o diabo não influi em nada na vida do cristão. A Bíblia diz que cada um vai dar conta de si. O diabo não vai dar conta de ninguém, não. Cada um vai dar conta de si. Mas precisamos de inimigos. Então, quando não é uma coisa, é outra. Quando não é uma religião, é outra. Quando não é uma pessoa, é outra pessoa. Então, o joio dentro do cristianismo precisa de inimigos para poder continuar agitando, né? Agitando aquela coisa rancorosa, maligna que tem dentro de si, né? E aí é por isso que a gente vê tanta coisa, inclusive usando o nome de Jesus, o nome de Deus, né? Fazem tantos males uns aos outros usando o nome de Jesus, que não tem nada a ver, pelo contrário, o que Jesus queria é que andássemos, não é, um sendo bênção para a vida do outro, tá? Muito bem, vamos aqui para esse recado, o recado bíblico, não é, que serve para os ricos. O que foi que Jesus falou para aquele jovem rico? O que Jesus falou para aquele jovem rico serve para todos os ricos. Entendeu? Claro, para os que querem, segundo aquele rapaz disse, para aquele Senhor, o que é que eu devo fazer para ser salvo? Então, se realmente está querendo ser salvo, então Jesus tem um recado para essas pessoas. Se é apenas uma conversa fiada e não quer ser salvo, então, né, o que Jesus falar não vai mudar nada. Quando a gente fala de rico, a gente não fala de classe média, não. É porque a classe média ela tem uma inveja tão grande, né, que ela quer se comportar como rico. Mas não é rica. Ela é apenas pobres, menos explorados, tá bom? Então, o pobre tem 3 grupos. Tem a classe média, que são os menos explorados, mas são explorados também, né? Mas eles defendem com unha e dente os exploradores deles, porque eles têm inveja desses exploradores. A classe pobre, né? São os mais explorados, e os miseráveis são mais explorados ainda. Tá bom? Todos esses, olha que coisa maligna, né? O sistema de Mamon, né? A Bíblia diz o amor ao dinheiro, o amor ao capital é a causa de todos os males. Olha que coisa maligna. Um grupo pequeno do mundo que é rico, um grupo pequeno do mundo, né? Não chega a 5%, né? Não é só aquele 1% que a gente fala, tem outros também, né? Então não chega a 5%. Esses são responsáveis direto pela exploração da classe média, do pobre e do miserável. Que coisa, né? Por causa da grana.
Eles nos alienaram tanto que a gente fica tão empolgados com a grana deles que eles conseguem esse domínio todo sobre a gente. Então, o recado de Jesus por que Jesus mandou aqui? Entendendo por que Jesus mandou o jovem rico se tornar pobre para herdar o reino de Deus. E Jesus mandou ele ficar pobre? Olha, foi o que Jesus falou. Vai, vende tudo o que você tem. Acho que não foi nem para pobre, né? Se tornou miserável. Né? Vende tudo o que você tem e dê o quê? Aos pobres. Então vamos tentar entender, né? Primeiro motivo, não se consegue servir a dois senhores. Esse é o primeiro motivo por que Jesus mandou aquilo. Segundo motivo, para ser de Deus, deve ressarcir os explorados. Esse negócio de explorou, esfoliou, se converteu, então está tudo bem agora. Não. Volte e vá ressarcir quem foi esfoliado por você. Foi o que Zaqueu fez. Isso aí ele fez espontaneamente, porque é natural isso. Você esfoliou quem? Você explorou quem? Volta agora e vá recompensar essas pessoas com juros. Não é do jeito que você... ressarcimento do jeito que você gostaria de receber se você estivesse no lugar deles. Tá? Do jeito que Jesus faria se tivesse em seu lugar o ressarcimento que daria a eles. Então, o segundo para ser de Deus, deve ressarcir os explorados. Só isso, o cara quer mesmo ir para o inferno, não quer ir para o céu. Né? Devolver tudo? E eu? Olha o eu, minha que entra, né? Então, terceiro motivo, amor às riquezas é a causa de todos os males. Ou seja, seja pobre para você não ser motivo dos males contra você e contra as outras pessoas. Né? Então, é o terceiro motivo. O quarto motivo, riquezas deixam, né, o evangelho ficar raso na vida das pessoas. Vamos aqui analisar um pouquinho isso, né? Mateus, capítulo 13, 22. A parábola da semente que caiu entre espinhos. Tá bom? Então, lá diz que as riquezas faz com que aquilo que nós conhecemos sobre Jesus fique raso na gente. Não se aprofunde, porque o coração já está cheio, né? Está sendo dominado pelas riquezas, então essa raiz daquilo que a gente ouve sobre Jesus não consegue penetrar o coração da gente. Então, querido, quer ir para o céu? Vá lá, venda tudo que você tem e me siga. Dê aos pobres e me siga. Né? O quinto motivo, os ricos saem vazios diante de Deus. Lucas capítulo 1, 53. Encheu de bens os famintos, né? Os que já chegam a Deus, e despediu vazio os ricos. O texto bíblico diz, Lucas falando, né? Será que seria pela vontade de Deus? Não, Deus, olha, os ricos eu vou tratar de uma forma e os pobres... Não, claro que não. Deus ama o rico e ama o pobre. E ama igualmente. É claro que para o pobre, Deus tem uma maneira mais especial, porque Deus, né, é como a mãe, né, cuida bem de todos, ama a todos, mas o filho mais carente, ela se dedica mais. Né? Mas ama igualmente todos. Então Deus jamais iria dizer, não, o rico eu vou tratar dessa forma e o pobre eu vou tratar... Não, Deus ama os dois. Agora, veja só. Por que então isso acontece, né, do rico sair vazio? Porque para o rico, Deus não é o foco. A vontade de Deus não é o foco. Entendeu? Esse negócio de vontade de Deus, tirar do meu, né? Eu quero mais, como é que eu vou tirar do meu para dar para os outros? Entendeu? Deus não é o foco. Deus não responde... Olha que coisa interessante está aqui. Deus não responde e atende, né, segundo a vontade deles. Eles pedem as coisas a Deus, Deus não atende segundo a vontade deles. Porque Deus não está para agradar uma pessoa. Deus agrada uma de um jeito que agrade todos. Entende? Então o que é que ocorre para eles ficarem sem o foco a Deus?
A grana, Mamon, atende eles do jeito que eles querem. Deus não atende do jeito que eles querem, mas Mamon atende. Entendeu? Para eles é brincadeira tirar grana do bolso e ir passear na órbita da Terra. Aquilo é tostão. Aquilo é... Você entendeu? É dinheiro que eles gastam numa semana. Então, com esse dinheiro, eles compram quem eles querem, eles ganham o que eles querem, eles fazem o que eles querem, eles destroem, eles matam, eles fazem o que querem. Então, Mamon atende eles do jeito que eles querem. Deus não. Entendeu? Então, eles vão focar em quem? Você, no lugar de um rico, vai focar em quem? Num Deus que não atende o que você quer? Ou num Deus que faz tudo do jeito que você quer? É assim que acontece no coração do rico. Entendeu? Mamon é o Deus que agrada a eles. É do jeito que eles querem. Então, o foco deles não é Deus, mas Mamon, né? Jesus mandou o jovem rico se tornar pobre, veja algumas coisas, para deixar de ser Deus, né? Para que ele deixe, né? Para que o rico deixe de ser Deus no sistema de Mamon. Então, por que Deus? Ora, o cara tem tudo o que ele quer. É só ele não precisa nem... Tem casos que não precisa nem ele falar, só em ele pensar. Ou então já tem gente ganhando só para fazer os agrados dele. Fica imaginando, fulano hoje quer tal coisa. Aí, ô fulano, traz aí do Brasil, não é? Não sei o que lá. O avião vai aí buscar, traz aqui para ele. Para que Deus? Deus que a gente conhece. O Deus que interessa para eles é o Deus Mamon, tá bom? Então Deus mandou o jovem rico se tornar pobre para que ele deixe de ser Deus, o rico, deixe de ser Deus nesse sistema de Mamon, né? Também para deixar o coração livre do domínio da ganância desenfreada. Não tem como controlar a ganância, não. Ganância é assim, você quer mais, ganha mais, aí você quer mais. Porque é pouco, você acha que tem que ter mais e vai em busca de mais, né? Para deixando o coração para Deus ocupar. Jesus mandou o rico ficar pobre para deixar de viver por suas vontades, egoísmos, vaidades, etc. Para se submeter às vontades sábias, abençoadoras e coletivas de Deus, né? Nós somos abençoados sendo canal de bênção de Deus para as pessoas. Entendeu? Quando a gente é o fim, né? Quando a gente é o momento final desse canal, isso não nos realiza. A nossa felicidade é em ser canal de bênção para as outras pessoas. Foi ele que nos criou, ele sabe que é isso que é o bem para a gente. O maior número de suicídio, depressão e essas coisas é entre os ricos. Entendeu? É eles que sofrem mais essas coisas. Os países ricos é onde mais acontece, né? Esse tipo de coisa. Não deveria ser, né? Dentro do que a gente conhece. Mas é onde mais acontece. Sabe por quê? Porque eles se sentem o fim desse canal de bênção. É para eles as coisas. Eles não querem ser canal de bênção para os outros. E aí eles saem perdendo com isso, né? E também, por último, Jesus mandou aquele rico, não é, vender tudo, dar aos pobres e segui-lo, porque para deixar os pobres, né, amados dele, amados de Deus, menos sofridos, menos explorados, menos esfoliados, né, com menos desconfortos e menos angústias no mundo, por amor a eles. Então tem vários motivos, porque aqui, pelo menos é o quinto motivo, porque que Jesus mandou aquele rapaz ir vender tudo que tinha, dar aos pobres, para depois então conseguir seguir a Jesus. Tá bom? Marcos Pereira, bom dia. Um abraço grande também.
Muito bem. Eu queria continuar aquilo que eu conversei ontem a respeito do amor, não é? A língua grega, naquela época, inclusive, não é? Naquela época de Jesus, ela havia sete tipos de amor bem diferentes, né? Embora a gente no nosso idioma chame tudo de amor, mas na verdade eles viam diferenças enormes entre uma coisa e outra. Já vimos ontem, falamos de 3 tipos e mais um que se assemelha ao terceiro tipo, né? Nós vimos o ludus, o filautia e o eros. E semelhante ao eros, tem o epitomia. Enquanto o eros é um amor com atração sexual, não é? O epitomia não tem essa atração sexual, mas é um amor semelhante ao eros, mas não tem essa atração sexual, não é? É possível, olha aí, né? É possível um casal apaixonado, né, não ter atração sexual um pelo outro, pela língua, pelo idioma do grego, sim, é possível, né? Então, veja que o mundo é muito maior do que a gente imagina, né? O quarto tipo é o filéu, tá? É um outro tipo de amor. O filéu é aquele amor amizade, tá? É o amor amizade. É um sentimento também, tá bom? É um sentimento. Ele não é uma decisão, não é, né, diferente do agape. O agape é uma decisão, mas o filéu não. Se o amigo quanto mais amigo o amigo mais amigo dele eu vou ser. Entendeu? Então, ele aumenta a sua amizade comigo e eu naturalmente me sinto, né, bem com ele e eu também aumento a minha amizade. A amizade dele vai diminuindo, a tendência é a minha também diminuir, porque tudo isso é sentimento, tá? Esse é o filéu. Tem o amor pragma, é um outro tipo de amor, o pragma. O pragma é aquele amor que a gente tem por uma causa maior, tá? É quando você assume o amor contra o racismo. Então você arde, não é? Em amor, em paixão, você arde em anseio por aquela causa, tá? Você é capaz de fazer coisas absurdas, coisas que você nem imaginava em razão daquilo. Pode ser uma causa boa e uma causa ruim, né? Isso vai depender de quem vai usar isso, né? Pode ser ódios, entendeu? Pode ser a causa, pode ser a de Hitler, né? Matar judeu para poder destacar a raça ariana. Então, se vai ser usado de maneira correta ou não, é outro caso. Mas o pragma, tá bom? É amor a uma causa. Aqui está assim, o pragma é incondicional, né? Mas também é sentimental, tá bom? Deixa eu ver aqui. Tem o amor storge. É o amor entre filhos e pais, né? Da mãe com os filhos, do pai, né? O do pai com o filho é bem menos, é grande, mas é menos. Maior é o da mãe com o filho, porque ali faz parte dela, é dela, ela viu nascer dela, tem todas essas características que terminam marcando mais o amor da mãe, né? Como se fosse ela. O pai olha para a criança, acha bonitinho, é meu filho, mas dali ele não consegue ver, isso aí saiu de mim, né? A mãe consegue, isso faz com que os sentimentos, né, sejam diferentes. Então, storge é o amor entre filhos e pais. Ele é sentimento, tá bom? Ele é sentimento. Os filhos, a depender do comportamento do filho, a mãe vai sentir, né? Não é só quando o filho ama demais. Às vezes, quando o filho ama de menos, a mãe também termina amando mais aquela criança. A mãe tem isso, né? Então, é sentimento mesmo, não é uma decisão que é tomada, né? É fruto de
algo que você sente pela outra pessoa. E tem o amor ágape, esse é incondicional. Então tem, cadê? Existem, deixa eu comparar aqui. Muito bem. Então tem o amor ágape, que é um amor incondicional. Não é sentimento. Eu não sinto amor ágape. É uma decisão que eu tomo. A pessoa pode até não merecer. A pessoa pode até me dar até motivo para eu não amar, mas eu tomo a decisão de amar. É esse amor que Deus tem pela gente. Motivo Deus tem demais para não nos amar, mas Ele tem a decisão de nos amar de maneira tal que mandou seu Filho unigênito para morrer na cruz, etc, etc. Tá bom? E é decisão também que toma. Isso somente um salvo tem? Não. Muitas pessoas não salvas, né? Ou pelo menos que a gente imagina que não seja salva, porque nós cristãos temos essa vaidade de achar que só vai ser, só dentro do cristianismo é que tem salvação, não é uma vaidade, mas isso é falso. Porque o próprio Jesus disse para os apóstolos, olha, eu tenho outras ovelhas além de vocês. Então, isso cai por ter esse negócio de, essa vaidade que a gente pode ter, essa prepotência, né? Existe salvação fora do cristianismo e existe maioria do cristianismo que não tem nada a ver com salvação. Pronto. Então, já tá bem claro nisso aí. Então, fora do cristianismo, fora das pessoas não guiadas por Deus, né, cristãs ou não, fora disso, existe também amor, esse amor incondicional, o amor ágape, tá? Não fomos criados à imagem e semelhança de Deus? Pois bem, Deus é amor, e é esse amor também. Então, nós temos desse amor, né? Fomos criados com essa capacidade, né, de amar assim, tá bom? Ok, tenho 2 minutos aqui, só para lembrar rapidamente aqui o Facebook, eu vou lá direto para ele, tá? Vou botar aqui essa marca aqui nos comentários, para depois as pessoas que poderem encontrar esse momento do nosso culto. Deixa eu colocar aqui esboço do culto, número, Facebook. Pronto, tá aqui. Ok, aqui então, deixa eu atualizar aqui a página. Vou atualizar aqui a página para a gente começar pelo culto de hoje, tá? Então, no culto de hoje, temos aqui 5 curtidas. Curtiram já o nosso culto de hoje? Deixa eu pegar aqui, deixa eu ver se ele entra pra gente. Pronto. Ivete Espíndola, Marcos Pereira, Cristina Nogueira, Marcos Brandão, Reginaldo Trajano. Então, esses queridos já curtiram até agora o culto que nós estamos realizando ao Senhor, tá bom? Olha, aqui, na verdade, essa reportagem aqui, ela não viria para essa página, iria para outra. Mas tá aqui, eu deixei para poder chamar a atenção para o seguinte. Veja só, presta bem atenção. Eu gosto de ver o comportamento dos outros para analisar o meu. Então, veja, Xi Jinping, né, destaca na ONU. Presta bem atenção a isso, porque é fundamental para a gente comparar quem somos nós. Nós cristianismo, né? Xi Jinping destaca na ONU consolidação da confiança para construir um mundo melhor. Aí é o presidente, né, da China. A China não é cristã, oficialmente não tem religião, apesar que tem lá 3.000 religiões. 3.000 religiões, tá? Mas é um país que se declara não religioso, tá bom? Como o Brasil também declara, os países democráticos declaram, olha, não somos religiosos, não existe, não é chamado os países
Bom, o termo tem aí, que não são religiosos. Pronto, ele também, tá bom? E a história dele é de que não seja uma religião, não seja um país ligado ao cristianismo, tá? Existem cristãos lá, mas não junto com outras muitas religiões até maiores do que o cristianismo lá dentro. Mas presta atenção no que ele está falando aqui, tá? Ele foi para a ONU para falar, olha, precisamos estar unidos para o melhor acontecer para o mundo, para o coletivo, todo mundo. Ok? Então eu coloquei o seguinte recado. A Babilônia cristã, porque antes da palavra dele foi os Estados Unidos que também discursou. Deixa eu ler o texto. A Babilônia cristã tem um discurso diferente desse. Ela fala em hegemonia, domínio, colonialismo e se coloca como a salvação exploradora do mundo, enquanto este país que se apresenta ateu fala com uma linguagem de Jesus. Incrível isto. O americano ontem disse assim, olhe, os Estados Unidos vai liderar o mundo para o bem do mundo. Não vamos mais usar armas. Agora a gente vai para a diplomacia. Mentira pura. Os Estados Unidos têm, bases militares cheias de armas no mundo todo. Sabe para quê? Para defender a liberdade, não. Para defender os interesses dele. É uma maneira que ele tem de constranger os outros países. Se você não for do jeito que eu quero, eu tenho uma base aqui perto de vocês. Sempre foi assim. Se vocês não forem, não agirem, não facilitarem as coisas para mim, para os meus interesses, eu tenho uma base aqui perto de mim. É isso que funciona. Agora, por exemplo, porque ela faz isso com os inimigos e com os amigos. Agora, há pouco tempo, ela fez lá um acordo com a Inglaterra para prejudicar a França. Você acha que vai acontecer o que aí? Nada. Porque lá perto da França tem uma base também deles. E a França vai fazer o quê? Fazer guerra? Não, vai ficar caladinha. Não sei por que o presidente lá agora tomou uma decisão, reclamou. Porque não era nem para reclamar. Era para dizer, Estados Unidos, muito bem. Muito bem, olha, nós vamos levar prejuízo, mas estamos felizes com o que você está fazendo com a Austrália e com a Inglaterra. É assim que funciona. Então ele chegou lá e disse assim, com toda aquela petulância, né? Nós vamos guiar o mundo para a paz. Agora tem que ser do jeito dele, do jeito que ele quer. Aí chega um indivíduo como esse aqui, de um país ateu, e as palavras que ele usa foi as palavras que Jesus usaria. Queridos amigos, o mundo precisa estar unido. Olha, não é nós vamos fazer o mundo melhorar, não. O mundo precisa estar unido para que a gente possa, juntos, trazer o progresso para a humanidade. Diferente, né? Mas é assim que funciona. Entendeu? Lembra do que eu falei? Só entra no céu se tornar pobre. Só entra no céu se for assim. Porque aquela riqueza que está lá, ninguém está preocupado com a vontade de Deus para o mundo, não. Está preocupado com o interesse deles. Muito bem. Deixa eu ver. Muito bem. Tá ótimo aqui o culto de ontem. Deixa eu só falar aqui do culto de ontem. Ontem nós tivemos aqui que curtiram o culto Joelma Neres, Edilza Rocha, Vânia Costa, Marcos Brandão e Ivete Espíndola. Então esses queridos também curtiram o culto de ontem, tá bom? Nós vamos orar. Deixa eu tirar aqui o Facebook da nossa tela. Cadê Facebook? Saia, pronto. Então nós vamos orar. Vamos agradecer a Deus porque Ele usa pessoas para nos abençoar e pedir que Ele nos use para abençoar pessoas. Tá bom? Deixa eu colocar aqui esse motivo de oração nos comentários do culto, tá?
Deixa eu colocar aqui. Querido Senhor Deus, nós queremos te agradecer por esse dia. Queremos te agradecer pelo teu amor, tua misericórdia. E queremos, ó Deus, te agradecer muito, Senhor, muito, pelas muitas pessoas que tu usas para nos abençoar. Ó Deus, muito obrigado por cada uma delas. Tu conheces perfeitamente cada uma delas e pedimos que tu continues também abençoando elas. E pedimos também, Senhor, que tu nos uses para sermos bênçãos para elas e para outras tantas pessoas. Que sejamos instrumentos teus para alcançar pessoas e levar, Senhor, a tua bênção, o teu amor, o teu carinho a cada uma delas. Pedimos isto e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Muito bem. Hoje à noite nós vamos ter uma conversa com a Vânia Costa, não é? Sobre família. Hoje à noite, lá no Instagram, às 19 horas. No link 10, 11 e 12 desta descrição, você tem aí falando sobre a casa de apoio. E amanhã, no culto matutino, a gente vai falar sobre situações que deveriam nos incomodar. Entre outros assuntos, não é este. Hoje é um ótimo dia para você repensar sua vida com a sua profissão, tá bom? Repense, melhore, descubra como melhorar. E que hoje seja um dia maravilhoso e especial para você, nas suas relações com as outras pessoas, com Deus e com você mesmo, tá bom? Vou colocar aqui uma musiquinha para a gente encerrar este momento do nosso culto. E que o Senhor lhe use e lhe abençoe muito nesse dia, tá? Deus abençoe.